porque certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Pastor Edilson, muito obrigado pela honra, confiança. Sempre digo isso quando subimos no altar para ministrar, é com temor e gratidão, meu amigo. Nossa segunda vez nesta casa, e eu costumo dizer que estar em um lugar pela primeira vez é sempre uma honra, mas retornar é dupla honra. Nós nos sentimos duplamente honrados por estar aqui nessa manhã. Me acompanho da minha esposa, à noite nós estaremos juntos. Como o pastor Adilson disse, nós também escrevemos alguns livros, são livros a respeito do ambiente da adoração, são coleções, cultivando um relacionamento com Deus, porque nós entendemos que o altar, ele é a continuidade daquilo que nós vivemos lá, quando saímos daqui. Eu costumo dizer, pastor, que a gente não tem um botão de liga e desliga, sabe? Vamos entrar no modo adorar. Pode procurar aí, você não tem esse botão, porque o Senhor te fez para que você possa adorá-lo a todo instante, durante todos os dias da sua vida. Então estão ali atrás, temos uma coleção também chamada Coleção Imersão Bíblica, que é uma coleção de devocionais, anotações, de livros das Escrituras. Tem lá o livro de Oséias, o amor incansável de Deus, Tiago, fé na prática, Levítico, vivendo em meio às chamas santas. Então é versículo a versículo, e cada capítulo você pode escanear, tem um QR Code em cada capítulo, que você ouve a explicação daquele capítulo. Então assim, é um livro de devocional, não tem como você ler sem a tua Bíblia do lado, né? A gente faz até essa observação na apresentação do livro, e é uma coleção que eu tenho muito carinho, pastor, porque talvez você diga, Zé, que eu gostaria de adquirir esse livro, eu não tenho condições. Essa coleção vai ter um QR Code lá na mesa, que você pode escanear esse QR Code e você pode baixar todos os livros na versão digital gratuitamente. Aí você pode falar, mas Zeca, se você trouxe para vender alguns livros, por que você coloca, ninguém vai comprar? Não é para vender livro, não é sobre isso. Eu tenho uma chama dentro do meu coração em poder compartilhar a palavra de Deus. Eu quero muito, pastor, a gente falava sobre isso ali na mesa, pastor. Eu quero muito, muito que chegue o dia em que a terra confessará que o conhecimento da glória de Deus está cobrindo tudo como as águas cobrem o mar. Então estão ali atrás, certamente você adquirindo o livro, você nos ajuda a manter esse projeto, mas eu tenho certeza absoluta que tudo isso está no coração dele hoje. Estamos completamente focados no que Deus já está fazendo aqui nessa manhã. Aquilo que Ele começou ontem, creio que Ele continuará fazendo hoje, pela manhã, à noite, e amanhã, no último dia da conferência, certamente o Senhor completará a porção que está reservada para essa estação. É uma manhã onde nós vamos mergulhar na unidade, para que sejamos um. E isso aperta um pouco o meu coração, porque não viemos aqui para ser apenas alguém que vem ministrar e trazer uma palavra. Nós viemos aqui para ser um com vocês. Esse é o Evangelho. E a revelação da unidade é uma vida prática. É algo alinhado com o que está no coração de Deus, e isso precisa ser revelado ao coração de cada cristão sobre a face da terra. Por isso eu creio que essa conferência está alinhada com o que está acontecendo nos céus. E eu sei que não há dúvidas em que seremos desafiados, porque, meu irmão, ser um é um desafio. Seremos confrontados nessa busca, mas nela também seremos transformados para a glória de Deus. Se você está empenhado nessa busca, eu te garanto que nós seremos transformados para a glória dele, que nós jamais venhamos ser os mesmos. Mas existe um ponto de partida seguro para essa busca, para que sejamos um. Existe uma âncora para essa busca. Em meio às tempestades, em meio aos ventos, há uma âncora. E essa âncora não está em mim ou em algo desta terra. Essa âncora
está firmada em uma oração. Sim, uma oração. E que não começou em mim. Eu vou dizer que inicialmente essa nem foi a minha oração, mas a oração de Jesus. Você pode abrir as suas Bíblias em João capítulo número 17. Tem muita graça de Deus aqui nessa manhã. Obrigado, Jesus. João capítulo 17, verso de número 20. Esse é o nosso ponto de partida seguro, onde temos a certeza, filho, que seremos um. Sim, nós vamos viver essa palavra ao máximo. Todos encontraram? João capítulo 17, a partir do verso número 20, diz assim: não rogo somente por estes. Jesus está orando e ele está falando dos seus discípulos. E ele continua: mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quantos creem em Jesus? A fim de que todos, diga todos, repita todos, isso, todos que estiverem nele, todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Diga, tem propósito. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Aqui está um ponto que faz a minha carne tremer, filho. Nesse lugar onde nós estamos buscando unidade, eu sei que eu estou diante de amados do Senhor. E que responsabilidade, porque cada palavra que eu libero aqui, eu entendo que elas estão sendo liberadas sobre a vida daqueles que o Pai ama. E dentro desse lugar encontramos o nosso ponto de partida seguro. Sim, Jesus é o ponto de partida, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tudo está nele, tudo será consumado nele. Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim. Nada subsiste fora dele. Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque a palavra dele está nos sustentando, como o autor de Hebreus diz: todas as coisas estão sendo sustentadas pelo poder da sua palavra. A palavra que foi revelada a nós já, a palavra que transmite a glória dele a nós, a palavra que cremos que sairemos para carregar, e então assim comunicaremos a glória dele a este mundo. Você crê nessa palavra? Então aplauda Jesus, meu irmão, porque é Ele, a Ele, é por Ele como nós cantamos aqui nessa manhã. Então corramos com perseverança a carreira que está proposta a nós, amados do Senhor, amadas do Eterno. Nós precisamos sair daqui para correr, travar essa busca. E qual é o foco? Cristo. Não alcançaremos essa unidade, não alcançaremos a plenitude dessa palavra. Sejamos um, sem que os nossos olhos estejam cravados na cruz do Calvário que nos restaurou. Quando Jesus foi para a cruz, havia uma alegria que havia sido proposta. Eu amo Isaías, quando no capítulo número 53, no Cântico do Servo, o profeta diz que ele, o servo do Senhor, a ovelha muda ao matadouro, aquele que foi pisado para que nós pudéssemos ser sarados, aquele que sobre os seus ombros estavam as nossas iniquidades, aquele que um castigo desabou para que nós hoje tenhamos paz. Isaías diz: e ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria.
Ele está se alegrando sobre nós, porque aqui está o fruto do seu penoso trabalho. Nós somos a recompensa do Cordeiro de Deus. Então é nessa alegria, foi declarado aqui, o louvor ministrava, que Ele virá, trazendo consigo a sua recompensa. É importante que a gente entenda que essa sua recompensa tem que ser com S maiúsculo, porque não é a minha recompensa, é você, a recompensa do Cordeiro de Deus. Ele virá, e Ele terá um povo, diga um povo. Seremos um, meu irmão, nós seremos um. Sabe, então com os nossos olhos em Jesus, nós vamos responder algumas perguntas nessa manhã. Quantos creem que Deus responde orações? Amém, graças a Deus. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Quantos creem que Deus responderia uma oração de Jesus? Aí você vai fazer, aí meu irmão, agora, porque às vezes a gente está orando e sabemos, reconhecemos como a palavra diz, a gente às vezes não ora como convém, a gente tem dificuldade nas nossas palavras. Se não fosse a intercessão do Espírito, meu irmão, as nossas orações não chegariam. Mas uma oração de Jesus, aí tu assim, meu irmão, essa oração certamente será respondida. E por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós acabamos de ler é uma oração. Jesus está orando. Por isso eu creio que essa conferência está alinhada com o céu. Porque o que nós estamos buscando aqui foi aquilo que o próprio Jesus expressou em suas orações. Essa é a certeza de que um dia nós seremos completamente um nele. E essa palavra se cumprirá, meu irmão, e que essa obra que já foi iniciada por Ele, a cada dia ela seja aperfeiçoada, porque é o que Jesus acabou de dizer aqui, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Há uma longa caminhada, há uma longa jornada. Não estou dizendo que nós estamos prontos, mas você pode abrir suas mãos, isso é palavra. Mas aquele que começou essa boa obra em nós, Ele é fiel, Ele é perfeitamente fiel para completar. Quando? Até o dia de Cristo Jesus. Se você crê nisso, aplauda Ele, meu irmão, e descansa. Aê! Descansa. Vai chegar a hora. De fato, é uma jornada que nós precisamos trilhar. Fomos chamados a ela. E eu sei que quando olhamos para o cenário, identificamos muitos problemas. Quando nós falamos sobre unidade, talvez alguém diga, Zeca, mas há muitas divisões. Zeca, tem muito egoísmo. Tem gente que tem inveja um do outro, e a lista continuaria, e nós ficaríamos a manhã toda falando das listas. Eu não estou negando as obras de Satanás, eu não estou dizendo que o diabo não trabalha, mas deixa eu te fazer uma pergunta: por acaso Deus está parado? O problema, pastor, é que às vezes a gente está focado naquilo que o inimigo está fazendo e a gente se esquece que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está com o seu plano em ação, e esse plano está sendo desenrolado. Onde está a evidência desse plano? Olha você aqui nessa manhã, olha para o irmão que está do seu lado, meu irmão. Isso, olha para a pessoa que está do seu lado, é ela, essa pessoa também faz parte desse plano de ação. E se nós estivermos alinhados com a oração de Jesus, porque Deus responde orações, sim, Deus responderia orações de Jesus. Aí você fala assim, Zeca, então nós estamos sendo conduzidos a essa unidade, e ela está sendo produzida em nós aqui nessa manhã. É por isso que essa conferência está acontecendo. Ela não nasceu no coração de homem, ela nasceu no coração de Deus, e então Ele comunicou a sua igreja, a liderança, Ele plantou isso no coração de vocês, e eu creio que Ele me trouxe até aqui para que eu também pudesse ser lembrado dessa oração.
Porque por vezes, irmão, nós ouvimos dizer, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor não, eu preciso ter cuidadoso com minhas palavras. A gente ouve dizer, a igreja é o único exército que pisa sobre os seus soldados feridos. Provavelmente você já ouviu alguém dizer isso, mas deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Aonde isso está escrito aqui? Eu não estou dizendo que nós estamos prontos e nem que a gente acerta em tudo, mas biblicamente isso não é uma definição da igreja do Senhor. Aí a gente vai escolher se a gente assume uma definição que as pessoas estão dando, porque talvez passaram por alguma dificuldade, estão falando a partir da sua dor, ou se nós vamos falar a partir das escrituras que transformam a nossa realidade e revela quem nós somos nele. Essa conferência está acontecendo para que nós venhamos a aprender quem nós somos nele. E veja, quem nós somos não é quem eu sou nele, é quem nós somos. E à medida que a volta de Jesus se aproxima, pastor Adilson, eu tenho certeza que nós vamos ganhar mais clareza, que vai fazer mais sentido a gente dizer nós somos do que eu sou. Ei, Deus está aqui. Deus está aqui. Vai fazer mais sentido, Bianca? Mas isso à medida que ele se aproxima, porque Filipenses 1,6 diz que ele começou essa boa obra, mas quando ele a completará? Até a volta. Então, enquanto não vem, meu irmão, processo, forja, poda. E eu lembro que a primeira vez que eu estive aqui, nós falávamos sobre João 13, conversas à mesa, e essa conversa continua aqui em João 17. E dentro dessa conversa, Jesus falou, olha, vocês vão dar frutos, mas para dar frutos, ramo frutífero, tem ramo frutífero aqui, amém? Então, amém. Ele diz, o ramo frutífero o Pai poda. Para quê? Vocês ainda não têm noção de quantos frutos vocês darão. Tem mais frutos. Jesus orou para que nós fôssemos um. E eu estou aqui pressionando o meu coração, olhando nos olhos de vocês e pedindo, Deus, me mostre como eu posso ser um com eles. Me ensina. Me ensina. E eu sei que sem essa oração, João 17, 20 a 23, sem essa ação intercessória de Jesus, nós estaríamos fadados ao fracasso. Não conseguiríamos. Eu me lembro de Pedro, por pouco não sendo peneirado, e só foi poupado pela ação intercessória de Jesus. Mas não fique triste com isso, meu. Pelo contrário, se alegre, porque o Deus Todo-Poderoso entrou em um lugar de intercessão, para que de fato saiamos daqui como um só nele. Jesus disse que o reino dividido não subsiste. Ele dizia isso porque alguns acusavam a Jesus de ser da parte de Beelzebu, de operar em nome de Beelzebu. E aí Jesus disse, vocês não estão entendendo nada. Vocês estão querendo me acusar, mas vocês estão entrando em contradição, porque se eu fosse contra Beelzebu, eu não estaria fazendo o que eu estou realizando, porque um reino dividido não subsiste. Mas posso dizer uma coisa, biblicamente, o reino de Satanás é um reino dividido. Aí você fala, mas como assim, Zeca? O reino das trevas é um reino de divisão. Embora reconheçamos que hajam estruturas que funcionam de forma organizada, novamente eu te digo, à medida que o fim se aproxima, as mentiras cairão. E quando olhamos para Apocalipse, capítulo de número 17, se você abrir a tua Bíblia aí, eu quero ler esse texto com você, porque eu creio que é importante, para mostrar a vocês que Apocalipse nos traz à tona a verdade a respeito do reino das trevas, que já está dividido. Apocalipse 17, verso de número 1. É um texto muito conhecido,
fala sobre a grande meretriz, a grande Babilônia. Versos 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento. Diga, julgamento. O julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Versos número 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, diga, 10 reis. 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta. Então veja com quem eles estão, com a besta, durante 1 hora. Agora vá ao verso número 16. Os 10 chifres que viste, os 10 chifres são 10 reis, não é isso? Estavam lá com a besta. Os 10 chifres que viste e a besta, esses, o que está escrito aí? Não, peraí, o quê? Odiarão quem? Odiarão a igreja? Odiarão os servos do Senhor? Não, odiarão a grande meretriz. Aí você vai fazer, mas peraí, agora eu não entendi nada. Eles não são tudo um só reino? Aí Apocalipse está dizendo assim, ó, quem tem ouvidos ouça. Esse reino de trevas já está dividido. Eles se fazem de unidos, mas no final as máscaras vão cair. Por isso, pode aplaudir a Jesus, meu irmão. Por isso a gente está orando por unidade aqui nessa manhã. Porque lá fora, aí veja como que Satanás é mentiroso, maligno. Ele diz, não, lá fora não, lá fora tem união. No final as máscaras vão cair. E aí faz sentido para você? Um reino dividido pode subsistir? Não. Eles já são um reino dividido. O que Jesus está dizendo? Esse reino das trevas não subsistirá. Agora a gente entende a importância dessa conferência. Só há uma maneira de estarmos alinhados com o que Deus está fazendo. Nós precisamos ser um. Porque no final, o reino das trevas dividido. E a noiva? E lá no final, o noivo, em intercessão por nós, ele dizendo, olha, eu intercedi por vocês para esse momento. E qual foi a oração? João 17. Ó Pai, que todos, você pode abrir suas mãos? Que todos sejam um. Feche as suas mãos. E tem algo que eu amo em Apocalipse, não está aqui nas minhas anotações, mas o Espírito me leva a esse texto. Porque no capítulo de número 19, o verso de número 1 tem o cântico da noiva. Diga, cântico da noiva. Isso é o que nós iremos declarar. E o verso número 1 diz, depois dessas coisas, depois de tudo que a gente lê no livro de Apocalipse, todos os juízos, julgamentos, ouvi no céu uma, diga uma, repita, uma como grande voz de numerosa multidão. Não são muitas vozes, não, peraí. O que João está dizendo assim, eu sei que é uma multidão, aí nós faremos parte disso. Eu sei que será uma multidão, mas quando a noiva cantar, não será a voz de multidões, não será a voz de pessoas, será uma só voz. Essa é a obra do Cordeiro. João 17:20, pode aplaudir a Jesus. João 17:20, irmão, vai se cumprir em nós. Senhor, aperfeiçoa essa obra em nós nessa manhã, em nome de Jesus. E Jesus está orando por aqueles que ainda iriam crer, aqueles que estariam ainda num lugar futuro. Imagine os discípulos ouvindo essa oração, porque eles ouviram Jesus orar sobre a sua própria jornada. Pai, santifica-me, a glória,
e ele está falando de si, ele olha para os seus discípulos: Pai, eu te peço, não os tire do mundo, mas os guarda, livre do mal. Mas de repente parece que Jesus olha-se por cima dos ombros de Pedro, de João. Aí ele vê: peraí, Pai, mas também tem ele, ela. Eles crerão também. Eu oro por eles, Pai. Sabe, existe um poderoso mistério na unidade. E não é algo que esse mundo pode produzir, não é na força do braço, não são obras humanas. Porque os homens até podem se colocar em um propósito para fazerem coisas. Nós vemos isso em Babel. Os homens ali falavam uma só língua, se propuseram a construir uma torre que fosse edificada, o nome dos homens sendo exaltado, engrandecido. O próprio Deus olha do céu para a terra e diz: eles são um só, ninguém vai poder impedi-los. É como se ele dissesse: olha, eles estão agindo, mas ainda assim são obras humanas. Não estou falando de obras humanas, não estou falando da obstinação humana, eu estou falando da intercessão de Jesus sobre nós aqui nessa manhã. É porque se estivermos focados em Cristo, lembra aonde está o nosso foco, autor e consumador da nossa fé. Então nesse lugar nós encontraremos o caminho da unidade. É porque Ele morreu por mim e pela pessoa que está aqui junto comigo. Somos nós, irmão. E a gente vai trilhar essa jornada por vezes em lugares diferentes. Mas à medida que nós reconhecemos, legitimamos, meu Deus, eu vou falar isso. Reconhecemos, legitimamos e honramos essa unidade, o mundo crerá que o Filho foi enviado. Essa é a missão da igreja. E aonde tudo isso começa, meu irmão? Começa dentro da tua casa, em nome de Jesus. Sim, que essa luz invada a tua casa, em nome de Jesus. Eu não estou falando aqui de obras humanas, não estou falando de unidade de ideias, de unidade de estratégias, não estou falando de unidade de interesses comuns. Nós estamos falando de uma unidade baseada na adesão, a revelação que o Pai derramou sobre os seus discípulos por meio de Jesus, por meio da palavra. A unidade que está sendo gerada em nós é algo que aponta de alguma maneira para um grande mistério, porque ele diz: como tu és em mim, Pai, e eu em ti, que eles também sejam em nós. Nós estamos acessando um lugar que nenhum anjo pode acessar. Embora os anjos estejam diante da glória cantando por toda a eternidade, nenhum anjo, nenhum querubim, os 24 anciãos, seres viventes, nenhum ser celestial da ordem criada, visível e invisível, é chamada para esta posição de honra. À medida que entendemos que somos um, então nós estamos nele e ele em nós. Porque sem Cristo, Jesus disse isso para os seus discípulos e eu declaro isso sobre nós: nada poderemos fazer. Mas se nós estivermos nele, meu irmão, se prepare para um avançar do reino de Deus sobre a face da terra. Isso, e as cadeias serão quebradas, lugares antigamente assolados serão restaurados, cura, restauração, onde as maravilhas acontecerão, porque Ele, é por Ele, e é para... Romanos, é por meio dele, é por Ele, é para Ele, são todas as coisas, a Ele a honra, a glória e o louvor pelo século dos séculos. Pode aplaudir a Jesus nessa manhã, meu irmão. O Pai está realmente no Filho, tanto que nós podemos dizer que as obras que o Pai está realizando são as obras do Filho.
Ao mesmo tempo, o próprio filho diz: eu não faço nada que eu não veja o meu pai fazer. Que unidade é essa? É a unidade para a qual nós estamos sendo chamados aqui nessa manhã. Então, quando o meu irmão está se movendo no reino, eu estou me movendo junto com ele. Quando nós olhamos para um missionário lá no campo, é o mesmo reino, é o mesmo corpo. Por isso nós precisamos pressionar esse lugar, buscar essa compaixão, essa unidade. Meu irmão, quando eu estou aqui, eu posso estar ministrando, mas não estou fazendo nada que não seja algo que o corpo está realizando. Eu não posso subir para ministrar e dizer: eu estou aqui pregando, mas é que é você que está falando, mas é o corpo que se reúne, é a glória dele, é o nome dele. Se nós já avançarmos nesse lugar, e aí a gente vai começar a celebrar, porque você vai olhar para aquele que sobe para ministrar e dizer: eu sei que eu estou ali. E aí imagine o pregador dizendo: não, mas eu também estou com eles. E a gente vai embora, meu Deus, a gente vai embora, mas a gente continua se movendo em unidade. Foi essa a oração de Jesus. E aí aqui todos, absolutamente todos, são levados para o mesmo lugar. Porque não há ninguém que viverá a plenitude dessa palavra sem que dependa exclusivamente da intercessão de Jesus. Mas é o ministro, ele está lá. Ele precisa dessa intercessão como você. Eu preciso como você, e você precisa como eu também preciso muito aqui nessa manhã. E então nós iremos e avançaremos. E aí ele diz: Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles sejam em nós. É isso que me alimenta, que me nutre, que me sustenta. E então cada parte do corpo faz parte de quem eu sou. É Cristo, a cabeça, e o corpo, um só corpo. Como eu disse, é um contexto de conversa à mesa. E Jesus tinha acabado de falar, usando a metáfora da videira. Jesus diz: você conhece o texto? Sou a videira verdadeira, o Pai, o agricultor, e vós, os ramos. Toda vez que eu olho para esse texto, pastor, eu sou levado a um lugar de gratidão, porque você pode entender o que isso significa. Quantos já viram uma jabuticabeira? Jesus não orou, ou melhor, Jesus não disse: discípulos, eu sou a jabuticabeira verdadeira. Não, ele não disse isso. Quantos já viram um pé de cacau? Já, né? Ele não diz: eu sou o cacaueiro verdadeiro. Por que eu estou te dizendo isso? O que a jabuticabeira e o cacaueiro têm em comum? O fruto da onde? No caule, no tronco, né? Jesus não disse isso. Ele disse: eu sou uma videira. Por quê? Diferente do cacaueiro ou da jabuticabeira, o fruto da videira não dá no tronco da videira. O fruto da videira é visto aonde? No galho, nos ramos. O que Jesus está dizendo? Isso, eu sou a videira verdadeira, mas sabe aonde? Sabe aonde vocês vão ver o meu fruto? Você pode aplaudir a Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro essa palavra sobre as nossas vidas. Isso tem fé aqui nessa manhã. Você vai sair daqui e vão olhar para você e verão o fruto da videira verdadeira em você. E aí veja, meu irmão, porque é uma videira só. Não tem como o ramo frutificar em outra videira. Por isso que sejamos um. E nós
nele, como o Cristo está no Pai e o Pai no Filho. É essa a unidade que nós estamos buscando aqui nessa manhã. Eu amo dizer algo, você pode abrir as suas mãos. Eu quero dizer, meu irmão, nós somos a expressão frutífera, a expressão visível do ministério frutífero de Jesus. Feche as suas mãos. Verão em nós o fruto do Cristo. Quando formos verão em nós a expressão visível. Aí por isso que Jesus está dizendo, pastor, quando eles forem em nós, Pai, eles vão crer que tu me enviaste, eles vão evidenciar o fruto. Ah, meu Deus do céu! Eles verão o fruto em nós. Então tudo aquilo que a gente faz como não é quantos livros ou palavras somos capazes de escrever, é a expressão visível do ministério do Cristo. Não é se sou capaz de tocar um instrumento ou coordenar algum arranjo. Ei. O quanto somos capazes de fazer, administrar, juntar, não! Quando entendemos que somos tudo que fizermos será a expressão visível do ministério frutífero de Jesus. E eu vou dizer, meu irmão, aqui eu quero ir com vocês para um lugar de oração, porque quando Jesus está falando sobre a videira, ele diz que ele é a videira verdadeira, porque existem distorções da videira. Aí as pessoas se esquecem que a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Então, que em nome de Jesus, quando essa ideia, quando a gente diz que a igreja é o único exército que pisa sobre a sociedade, a gente está dizendo o corpo de Cristo. A gente precisa ler isso. O corpo de Cristo é o único exército que pisa sobre os seus exércitos. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós ainda sendo aperfeiçoados, e que eu vou crescer em amor pelo meu irmão. Eu vou crescer. E quem não precisa fazer essa oração, pastor? Porque aquele que diz, eu não preciso fazer essa oração, estaria dizendo, eu já estou pronto. E alguém que diz isso cai em contradição, cai em enganos. O que diz não é a verdade, e se a verdade não está nos lábios, corremos o risco de estarmos nos alistando ao reino das trevas e abandonando, decaindo do lugar aonde nós fomos chamados para viver. Então, sabe, nessa manhã, eu não estou pronto, e por isso eu vim para cá. Quando o pastor me mandou o tema, eu vim para cá quebrado, porque eu quero ser aperfeiçoado. Filha, eu preciso. Por quê? Porque eu quero me tornar aquele a quem Jesus orou, por quem Jesus orou. Eu quero avançar nesse lugar, onde nós vamos perceber que vamos lidar sim com diferenças.
e sempre existirão. Mas a oração de Jesus será respondida. E nós conversávamos com os pastores ali, um tempo antes do culto, que o Pai está realizando uma grande obra. Por isso eu disse que eu não estou negando as obras do diabo. Não devemos jamais subestimar o inimigo, mas também não devemos superestimá-lo, porque se ele tem as suas obras, eu faço novamente a pergunta: por acaso Deus está com os braços cruzados? Você sabe que não. Então por que você acha que algumas diferenças que ainda existem entre nós permanecerão? À medida que Jesus se aproxima, com mais clareza, não só entenderemos, mas seremos um. E no final, essa mentira que lá fora é unido, lá no final, a máscara vai cair. Não tenho dúvidas. E lá no final, nós vamos cantar, sim. Será uma multidão incontável, sim. Mas será uma. Voz. Então as diferenças, elas não existem para nos dividir, elas existem para serem suplantadas. Porque nós vamos avançar. Elas estão aí, sim, mas a gente faz parte desse povo, filho. Cara, tem muita fé aqui nessa manhã, tem graça de Deus, e eu vou dizer, você não fica fora disso. Mas Zeca, hoje eu vim completamente quebrado. Eu também, cara. Parece que a gente discute por bobeira todo dia. A gente fica discutindo por bobeira, cara. E eu vou falar um negócio aqui, porque eu vim aqui, é isso mesmo. Eu não estou aqui para dizer que eu sou o rei da cocada preta. A gente discute por tudo, por bobeira. Ontem, a minha esposa botou comida para mim, botou um prato, que botou aquele negócio que eu falei assim, montanha que eu não como. Eu falei, aí eu comecei a reclamar com ela. Aí agora está aqui o Espírito Santo de Deus me quebrando. Está vendo como vocês discutem por qualquer coisa? Mas aquele que começou essa boa obra em nós, ele vai completar. Talvez você veio aqui, meu irmão, e falou assim, Zeca, eu estou tentando encontrar esse caminho, mas ainda não consegui. Você está no lugar certo. Essa conferência está acontecendo por isso. E eu creio, em nome de Jesus, que essa conferência dividirá a nossa jornada. A gente sai daqui, irmão, para ser a expressão, para ser a expressão visível do ministério frutífero de Jesus. E eu queria orar com você. Mas é que você está expondo as suas fraquezas. É quando a gente expõe diante da glória que podemos dizer que o poder dele está se aperfeiçoando. E eu creio que eu voltarei para São Gonçalo. Nós não seremos mais os mesmos. Nossa segunda-feira nós não seremos mais os mesmos. Se você quer fazer essa oração comigo, eu gostaria de te convidar aqui para o altar, para a gente orar junto. Sai do seu lugar, isso, vem. Isso, vem. Isso, vem, irmão. Vem, isso, vem, se aproxima, ganha o altar. Ganha o altar.
Às vezes eu oro, pastor, e eu não sei orar como convém. Às vezes pedimos e pedimos mal e não recebemos porque pedimos mal mesmo. Que bom que você está aqui nessa manhã, cara. Que bom que você está aqui nessa manhã. Cara, tem sabe, um quebrantamento dentro do teu coração. Porque você sabe que você está no lugar certo aqui nessa manhã. Você não podia estar em outro lugar. E aquilo que parecia ser a sua fraqueza, onde parecia ser, sabe, a pedra, aquilo que era o peso, você volta livre. Porque você faz parte disso tudo. Você está no lugar certo. Se prepare, porque você é ramo frutífero. Tem uma identidade espiritual. Isso. Então é quando olhamos para Ele e dizemos: Jesus, obrigado por orar por nós. Obrigado por interceder por nós. Então é dentro desse lugar que nós também somos alcançados pelo efeito dessa oração. Ninguém está dizendo que a gente vai sair daqui e não vamos lidar com as diferenças, entende, filha? E essa, meu Deus, eu preciso dizer. Agora eu sei porque que o Espírito me lembrou porque eu fiquei reclamando de muita comida. Porque essa unidade também vai ser ministrada dentro das nossas casas. Sim, o teu casamento, a tua casa, filhos, mães, pais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora feche os seus olhos e comece a pedir: Senhor, me faça a expressão visível do teu ministério. Senhor Jesus, silencie as vozes daqueles que por vezes dizem: é o meu ministério, é o ministério de A, ministério de B, ministério de C. Não, Senhor, só há um ministério, na verdade. É o teu ministério. E nós somos, Senhor Jesus, toda palavra de individualismo, meu Pai, que tentou inebriar o entendimento dos teus filhos, meu Pai, é o teu ministério. Nós somos a expressão visível do teu ministério. Nós somos a expressão visível da videira verdadeira. Verão em ti, verão, Senhor, a partir de nós, Senhor, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, em nome de Jesus, nos nossos relacionamentos, verão o teu fruto, Senhor. Sim, como tu estás no Pai e o Pai em ti, Jesus. E o Senhor pediu que nós estivéssemos em nós, que nós estivéssemos em ti. Senhor, nessa manhã nós oramos: realiza, aperfeiçoa isso, aperfeiçoa essa obra em nós. Senhor, toda palavra que tentou entristecer, ó Deus, lutas que tentaram fazer os teus filhos parar, mentiras que foram sopradas pelo inimigo, como que se, meu Pai, dentro da igreja nós fôssemos apenas pisar sobre os outros. Isso é mentira de Satanás. A prova, meu Pai, a evidência é que essa conferência está acontecendo para que sejamos um em ti. Senhor, ensina-nos o caminho do perdão, da reconciliação. Ensina-nos, ó Pai, a ver o nosso irmão como a continuidade do que nós estamos fazendo. Deus, que possamos honrar, glorificar o teu nome, Senhor. E que à medida que os nossos irmãos se moverem, seja no campo missionário, seja, meu Pai, na recepção, seja ministrando a palavra, seja cantando, ó meu Pai, seja no evangelismo, seja no secreto, com os joelhos dobrados, Senhor, que seja o corpo, que seja o teu corpo e que haja um avanço. Meu Pai, eu creio que essa manhã é uma manhã de ativação sobrenatural. Incendeia isso, incendeia. Agora segure na mão da pessoa que está do seu lado. Fica aqui, meu pastor. Aí eu vou pedir que fique aqui comigo. Isso. Peça para que o Senhor traga revelação a respeito dessa pessoa que está do seu lado. Quando ela estiver se movendo em Cristo, você está com ela. E quando você estiver se movendo em Cristo,
Essa pessoa está contigo. Sejamos um. Cristo, o ministério frutífero. Ramos. Sairemos daqui para dar mais frutos ainda. E que o Cristo seja reconhecido como o Filho enviado através de cada um de nós. Assim nós oramos, Pai, com os nossos corações gratos, declarando essa palavra profética, alinhados com a Tua oração, Jesus. No nome do Teu Filho amado, Pai, nós oramos, certos da nossa vitória.